E agora eu vou continuar para a gente conversar sobre a questão dos carboidratos, tá? Então, o que seriam os carboidratos, né? Que, na verdade, é o queridinho da gente, né? São macromoléculas que têm características contrárias, né? São hidrossolúveis. Então, existe, né, essa facilidade no lúmen, porque a gente tem um ambiente aquoso, mas você tem a barreira da membrana do enterócito, porque é uma camada lipídica, né, e altamente hidrofóbica, né, você não vai ter essa afinidade com os carboidratos, né. Então, os carboidratos vão ter, sim, a participação de transportadores que vão ser importantes para que você tenha a absorção desses nutrientes, né. A principal fonte exógena de energia, que é conhecidíssimo, os carboidratos, principalmente na forma o quê? De glicose. A gente vai ver que existem 3 monossacarídeos que vão ser absorvidos, mas que a glicose é a principal fonte de energia. Tá? E interessante observar que tanto os carboidratos como as proteínas, a digestão dos dois vão ter 2 etapas, né? Uma etapa, as enzimas vão ser secretadas no conteúdo do lumen intestinal, né? Então, vai ter a participação das enzimas ao longo do tubo, tá? E vai ter também a participação de enzimas que vão estar na membrana do enterócito, tá? Diferente do que acontece nos lipídios. Então, carboidrato e proteína têm essas 2 etapas, tanto a participação de enzimas que são secretadas no lumen, como também tem essa questão das enzimas que vão estar sendo liberadas na membrana do enterócito, tá? Em contato direto com a membrana dos enterócitos. E esse quadro mostra para a gente, né, as principais fontes de carboidratos. E aí nós temos a maior fonte de carboidrato, que é o amido. E aí o amido, a gente sabe que ele tem 2 principais formas, né, que é a amilose e a amilopectina. Tem também os disacarídeos, a sacarose, a lactose. Tem também os monossacarídeos, glicose, galactose e frutose. E não podemos esquecer da fibra, né, que é um carboidrato, só que é um carboidrato não digerível, mas com várias funções benéficas à saúde, né? Mas se a gente for pensar em tipos de carboidratos principais da nossa alimentação, são esses, tá? Amido, disacarídeos, monossacarídeos e a fibra da dieta. Em relação à assimilação, né, existem 3 formas principais de carboidratos que a gente pode aferir aqui. Então, a gente pode dizer que existe o amido, a sacarose e a lactose. Tá? São os mais encontrados quando a gente fala de carboidrato na dieta. E o que seria o amido? O amido é essa mistura complexa de polímeros de glicose da dieta e que provém de uma variedade de fontes vegetais. Né? A gente pensa aí, tem batata, tem pão, arroz, em muitas fontes vegetais. E existem 2 tipos diferentes desses polímeros, tá? De glicose no amido, como eu falei para vocês. Existe a amilose e a amilopectina. A amilose, ela representa uma menor porcentagem na sua composição, cerca de 25%, e a amilopectina, 75%. Então, se a gente for pensar em termos de composição, o amido, ele tem uma maior composição de amilopectina em comparação à amilose. Tá? E a gente vai ver a diferença, né, dessas composições, o que é a amilose e o que é essa amilopectina. Né? E é por isso que a gente precisa de enzimas para que eles sejam totalmente digeridos. Aí vocês vão entender o porquê dessa afirmação. Quando a gente observa essa figura, né, mostrando a composição do amido, a gente tem a amilose, que é esse aqui de cima, e a amilopectina, que é esse aqui de baixo, tá? Então, a amilose, ela tem essa característica dessa cadeia retilínea, essa cadeia reta, não ramificada, que tem, né, cada monômero desse, ele está ligando-se a outro através de ligações glicosídicas, que essas conhecidas, né, da alfa-1,4. E essas ligações, elas dão essa característica retilínea para essa estrutura.
tá? Enquanto que a amilose, ela já tem ramificações. Então, se a gente observar a diferença, ao invés de ela ter só a cadeia retilínea, como na amilose, ela vai ter o quê? Também ramificações ao longo da sua estrutura. E essas ramificações, elas ocorrem através de ligações do tipo alfa 1,6, tá? E essas ligações do alfa 1,6, elas só vão ser digeridas lá a nível de duodeno, tá? Para que você consiga tirar essa ramificação e assim você gerar produtos que sejam absorvíveis, tá? E é por isso que a gente vai ver a importância de várias enzimas nesse processo, para que você consiga produzir resíduos, né, esses nutrientes, de forma a que seja formado somente os que vão ser absorvidos, né, que são só três, que é glicose, frutose e galactose. E aí, como eu falei para vocês, né, o amido, a gente também tem as fibras dietéticas, né? As fibras dietéticas são também polímeros, só que eles não têm essa degradação ao longo da passagem pelo trato gastrointestinal. Então, ele não sofre a ação de hidrolases luminais, seja ela do pâncreas ou sejam ela intestinais. Isso por quê? Porque essas fibras dietéticas, esses carboidratos, eles têm ligações do tipo beta-1,4-glicosídicas. E devido à presença dessas ligações, a gente não tem a participação de enzimas que sejam, que tenham essa ação nesse tipo de ligação. Então, por isso que esses carboidratos eles não são digeríveis, mas eles conseguem passar pelo trato gastrointestinal e favorecer efeitos que contribuam para a saúde, tá? E aí eu estou falando de saúde intestinal, também reflexão, até mesmo no metabolismo do indivíduo, tá? Então, qual a importância para a saúde? Ela favorece a formação das fezes, como, por exemplo, estimula a motilidade intestinal, o retardo na absorção de glicose e colesterol, também favorece a redução no esvaziamento gástrico, ou seja, assim, estimulando a saciedade desse indivíduo, tá? Assim como a síntese de ácidos graxos de cadeia curta pela microbiota, que a gente conversou por várias vezes, os grandes benefícios, né, da produção desse ácido graxo lá no lumen intestinal, tá? Tem um artigo que ele mostra, né, a importância, os vários efeitos dessas fibras dietéticas em relação ao peso corporal, exatamente porque, quando eu falo que ela tem efeitos não só na questão da motilidade intestinal, mas que também existem outros reflexos e efeitos que também participam do metabolismo e acabam refletindo no peso corporal do indivíduo, tá? Então, tem tudo a ver também você ter esse entendimento dessa participação dessa fibra também na questão da homeostase energética. Então, as fibras dietéticas, ela tem efeitos, como aqui está mostrando no artigo, efeitos hormonais. E esses efeitos hormonais, ele ajuda nessa questão da viscosidade lá no lumen desse bolo alimentar. E essa viscosidade que é aumentada do bolo alimentar facilita para que esse esvaziamento ele seja lentificado. Então, é por isso que o indivíduo que tem, né, um alto consumo de fibra dietética facilita para que ele tenha esse retardo de esvaziamento e, consequentemente, você tem uma redução da glicemia pós-prandial, né? E isso favorece que os indivíduos, principalmente indivíduos que tenham, né, prejuízos nos níveis de glicemia bastante alterados, você tem um efeito também positivo no uso de uma dieta rica em fibras, por causa desse retardo, esvaziamento, que evita, né, bloqueia essa alta chegada, essa rápida chegada da glicose no intestino para ser absorvida, tá? Além disso, consequentemente, se você diminui a glicemia pós-prandial, você acaba estimulando menos a secreção da insulina, né? Isso é bastante positivo, inclusive para indivíduos que já estão instalados em diabetes tipo 2, né? Porque você estimular a longo prazo a secreção da insulina, você pode levar a um dano desse tecido. Então, também é um efeito favorável. Ele demonstra também, né, efeitos outros que também acabam facilitando o processo
do peso corporal, como, por exemplo, a mastigação. Então, se você tem um alimento mais com fibras ou fibroso, né, você tende a mastigar mais, né? Se você pega um alimento, por exemplo, um arroz branco, você mastiga muito mais fácil do que um arroz integral. Então, a tendência é o quê? Se você mastiga mais, você tem uma maior saciedade, porque dá tempo, né, para a gente enviar impulsos para o sistema nervoso, ou mesmo a liberação de hormônios que vão ajudar na nossa sensação de saciedade. A gente viu já até na primeira aula sobre isso. Então, quais são as consequências disso? Você aumenta a saciedade, você acaba diminuindo o consumo energético, né, ingesta alimentar. Então, isso também favorece o quê? O aumento da oxidação de gorduras e até, consequentemente, um menor estoque dessa gordura. Você aumenta o quê? A mobilização. Da consequência disso, você diminui o estoque. Tá? E também os efeitos que são mais conhecidos, como eu falei, né? Que é a questão da fermentação dessas fibras, que elas servem até como um pré-biótico, ou seja, elas funcionam como um alimento para o intestino, ali a nível da microbiota, que utilizam as fibras como alimento, geram os ácidos graxos de cadeia curta, e esses ácidos graxos de cadeia curta podem também alimentar os colonócitos, ali a nível de intestino grosso, tá? Também, nessa fermentação e essa formação dos ácidos graxos de cadeia curta, pela microbiota, você observa que ela acaba favorecendo outros processos metabólicos, como, por exemplo, a menor produção de glicose hepática, tá? E até mesmo a menor circulação de ácidos graxos livres. E isso, né, esses efeitos, eles têm sim uma grande valia, porque ele acaba aumentando a sensibilidade à insulina, tá? E, consequentemente, você diminui a secreção dela, já que você aumenta a sensibilidade, não está tendo tanta essa necessidade pelo pâncreas de ser secretado. Então, se a gente for pensar de uma visão ampla, né, essa figura nos mostra esses vários mecanismos fisiológicos que essa fibra dietética ela pode contribuir graças ao seu metabolismo, né, graças à sua função, apesar dela não ser digerida, mas tem sim efeitos que são bastante favoráveis para que haja, né, esse efeito no metabolismo, seja ele na saciedade, seja ele na motilidade, seja ele na homeostase glicêmica, ou até mesmo na questão do metabolismo e intensidade de pouso, né? E aí, tudo isso, junto e misturado, pode favorecer a uma perda de peso corporal, ou seja, um carboidrato influenciando uma homeostase energética, consequentemente, uma manutenção, uma perda do peso corporal. Em relação aos processos de digestão, né, para os carboidratos, a gente não pode esquecer que o primeiro ponto a ser digerido os carboidratos é na glândula salivar. Então, essa glândula salivar, ela vai secretar qual enzima? A alfa-amilase salivar. Então, essa alfa-amilase salivar, ela vai secretar essa enzima, ela vai ter essa ação, especificamente nas ligações alfa-1,4 glicosídicas. Lembra que eu falei para vocês que essa ligação aqui, ela vai ser específica daquela cadeia retilínea, que é característica da amilose. Então, no amido, ele é composto por umas cadeias retilíneas, que é a amilose. Então, quando a gente pensa em glândula salivar, na saliva agindo na digestão dos carboidratos, a gente lembra da alfa-amilase salivar, que tem ação na digestão inicial do amido, e especificamente na amilose, né? Que é essa estrutura retilínea em que, ao receber a ação dessa alfa-amilase salivar, vão ser gerados vários produtos, né? Seja ele glicose, maltose, maltotriose e até destrina, né? Então, quando a gente pensa em alfa-amilase salivar, a gente tem que lembrar que vários compostos desses podem ser gerados pela ação dessa enzima a nível de boca, tá? Só que essa enzima, ela não é essencial para a digestão normal dos carboidratos. Então, se a gente pensar em digestão de carboidrato, a gente tem uma participação mais essencial, mais efetiva, né? A nível de lumen do adenal, né? Pela participação do pâncreas com a amilase pancreática. Mas existem situações
em que essa alfa-amilase salivar, ela vai se tornar essencial. Então, da mesma forma da lipase gástrica, né, existe também essa essencialidade em situações especiais da alfa-amilase salivar, em que lactentes, devido também a esse processo de amadurecimento ainda na produção das enzimas pancreáticas, ele se faz, né, ele é beneficiado por essa enzima porque ainda está em processo de amadurecimento do pâncreas, né? Então, é muito bem-vindo nessas situações, nos bebês que são somente alimentados pelo aleitamento materno, que eles tenham, né, essa capacidade de digerir, né, essa gordura, ou desculpa, esse carboidrato, graças à presença da alfa-amilase salivar, né, essa produção nas glândulas salivares dessa enzima. Não tem o pâncreas amadurecido, mas você tem a presença da alfa-amilase salivar colaborando com esse processo para a digestão dos carboidratos, né. E da mesma forma, né, não deixa de ser também essencial em indivíduos com insuficiência pancreática. Então, se você tem essa dificuldade na secreção das enzimas, também seria um reforço, né, na digestão dos carboidratos, especificamente do amido, quando a gente pensa nessas situações, né, da insuficiência pancreática, porque se você não tem, né, digestão sendo liberada, né, secreção a nível de pâncreas, a participação da alfa-amilase salivar seria importante nessas situações, tá certo? Importante também lembrar que a alfa-amilase salivar, ela é inativada em pH que seja baixo, né, ou seja, pH ácido. Então, quando a gente pensa na ação da alfa-amilase salivar, a gente tem que lembrar que a literatura mostra que a digestão dessa enzima, ela acontece na boca, né, durante o processo mastigatório, durante a deglutição, ela continua, né, a sua ação, e ainda assim, ela pode perdurar até 1 hora no processo que a gente chama de armazenamento gástrico, né, que a gente falou na aula de motilidade. Então, um processo em que a deglutição estimula a distensão do fundo gástrico e esse bolo alimentar ele alcança essa região, ele consegue ainda continuar a digestão dos carboidratos através dessa enzima, certo? Além disso, foi observado um fato bastante interessante, é que essa enzima tem mostrado que ela consegue até continuar a sua atividade mesmo chegando no duodeno. Isso porque foi demonstrado que a atividade da amilase salivar, ela pode até ser protegida dessa ação gástrica se o substrato para essa enzima estiver ocupando o sítio ativo dela, né? Então, foi mostrado que o amido presente no lumen gástrico, ele ainda assim ele pode continuar a ser hidrolisado por essa enzima, a amilase salivar, até que essa tarefa de digestão do carboidrato, do amido, seja assumida pela enzima pancreática. Então, algumas literaturas têm mostrado que essa alfa-amilase salivar, apesar dela ter efeito num pH, né, neutro, e ela ser inibida por um pH ácido, tem se mostrado que se seu substrato ele conseguir ocupar o sítio ativo da enzima, você consegue com que haja a continuidade dessa ação dessa enzima até a nível do duodeno, quando esse pH alcalino, juntamente com a ação da enzima pancreática e das proteases que vão ser liberadas lá, ela não vai ter mais atividade. E aí você vai ter a ação mais efetiva das outras enzimas, né? E aí você vai continuar o processo de digestão com as enzimas pancreáticas, né? Então, é bastante interessante observar esse fato, que é possível que ela continue essa ação em diante a essa situação que eu acabei de explicar. E aí, qual é o efeito dessa amilase pancreática, né? Responsável pela maior parte da digestão do amido. Então, a gente tem, né, a gente já falou da amilose, que é das composições do amido, mas como eu falei para vocês, a maior parte do amido é o quê? Amilopectina. Então, a gente vai ter essas ramificações, tá? Ao longo da cadeia retilínea desse amido, que é chamada de amilopectina,
E que a amilase pancreática, né, que é essa enzima que vai ser liberada pelo pâncreas, é que vai ser responsável pela maior parte da digestão do amido. E aí sim você vai conseguir liberar glicose, maltose, maltotriose. Além disso, vai ter destrina e alfa-destrina limite. Né? Essa alfa-destrina limite é resultante exatamente da quebra e da liberação dessas ramificações que vão serem apresentadas. Tá? E a gente vai ver que existem outras enzimas a nível de borda em escova que elas vão continuar esse processo, favorecendo com que haja a digestão desses compostos para que haja a formação dos seus produtos absorvíveis. Tá? Mas que se pensa em amido e a digestão por completo, a amilase pancreática ela tem esse maior efeito. Além da participação, né, da lipase pancreática na questão do amido, existe também oligosacarídeos ali, né, como eu falei para vocês. Então, essa figura ela vem mostrando a participação de outras enzimas que também vão ajudar a degradar esses compostos, esses oligosacarídeos, né, porque o amido é um polissacarídeo. Então, os oligosacarídeos também vão passar por outras reações enzimáticas que vão participar também favorecendo com que haja a formação da glicose, né, no monômero de glicose, que é o que vai ser absorvido no nosso intestino. Então, quando a gente pensar na maltotriose, vamos ter a participação dessas enzimas na liberação da glicose. A alfa-destrina limite, como eu falei para vocês, que é aquela ramificação do amido, ela vai sofrer ação também de enzimas específicas lá no intestino, borda em escova, chamada, por exemplo, de glicoamilase, também vai favorecer a liberação dessa glicose, isomaltase, que vai também favorecer essa digestão, e também dessas outras três, até que ela consiga resultar na liberação da glicose. Né? Então, vocês podem observar que durante todo esse processo de digestão, apesar de participarem várias enzimas nesse processo, o objetivo final é você produzir glicose, no caso dos oligosacarídeos, que é a forma absorvível. Os monômeros de glicose é que vão ser absorvíveis no intestino. Né? Então, participa isomaltase, glicoamilase, sacarase, mas todas elas vão ter esse objetivo único, que é a liberação da glicose. E aí não podia, né, deixar de falar das enzimas da borda em escova também, especificamente as disacaridases, né? Então, como o nome já diz, são enzimas específicas de digestão dos disacarídeos. Então, a maltose, que é um disacarídeo, vai ser digerido em glicose mais glicose por essa disacaridase que vai estar lá na membrana do enterócito. A sacarose, que é glicose mais frutose, ela gera esses dois compostos graças à ação da sacarase, que também está presente na membrana dos enterócitos. E a lactose, graças à ação da lactase, que é uma enzima também chamada de sacaridase, que ela resulta na glicose e na formação da galactose. Então, dessa forma, a gente consegue, de forma mais eficiente, durante todo esse percurso, né, desde boca, participação no estômago e depois no intestino, e até mesmo na borda em escova, processos enzimáticos, para que você tenha, no final, quais produtos de digestão? Glicose, frutose e galactose, né? Então, pensou em como se absorve carboidrato, só pode ser absorvido dessas três formas: glicose, frutose e galactose. E qual é a maior porcentagem, né? O que tem de maior composição dentre esses três? Claro que é a glicose, né? Frutose e galactose estão em menores concentrações, né, em relação à digestão e absorção em comparação à presença de outros carboidratos. Bom, em relação ao transporte, né, dessas exoses, existem transportadores específicos dos carboidratos, e eles são chamados de SGLT1, GLUT2 e GLUT5, tá? E isso vai depender de qual monossacarídeo. Por exemplo, se for a glicose, você tem a participação da SGLT1 e do GLUT2.
Se for a galactose, quem participa do transporte da galactose? SGLT1 e também o GLUT2. Agora, se for a frutose, para ser transportada, né, ser absorvida, quais são os transportadores que estão envolvidos? GLUT2 e GLUT5, tá? Então, são 3 transportadores bem reconhecidos, né, já no estudo da fisiologia gastrointestinal, e dentre esses 3, nós temos essas divisões em relação à glicose, galactose e frutose. Mas como é que acontece esse processo? A gente tem, no caso da glicose e galactose, como eu falei para vocês, o principal transportador é a SGLT1. É uma difusão facilitada, né, através do transporte desses nutrientes com o sódio. Então, vai ocorrer, primeiramente, uma atividade com gasto de energia. Então, vai ter essa saída de sódio e entrada de potássio. Essa saída de sódio vai favorecer com que haja essa passagem do sódio do lume intestinal para o enterócito. E esse estímulo de passagem do sódio para dentro do enterócito facilita essa difusão da glicose ou mesmo da galactose para dentro do enterócito, tá? Então, esse é um tipo de transporte da glicose e da galactose. É esse que a gente chama de cotransporte. É o transporte de glicose e galactose junto com o quê? Com o sódio. Então, esse sódio participa do transporte da glicose e da galactose. No caso da frutose, já tem um específico para esse tipo de monossacarídeo, que é o GLUT5, tá? Então, enquanto a glicose e a galactose, eles são transportados pela SGLT1, a frutose, ela vai ter esse transporte, né, graças a GLUT5, tá? E o que vai acontecer, né, para que esses nutrientes, eles passem do enterócito para os capilares, para ser aproveitado pelos tecidos? Existe também um outro transporte, né, a nível aqui basolateral, onde vai ter o contato com os capilares, e esse também é um transporte facilitado pelo transportador GLUT2, tá? Então, o GLUT2, ele vai estar presente aqui na membrana basolateral do enterócito, e é ele que vai permitir a passagem da galactose, da frutose e da glicose para dentro, ou para fora do enterócito, tá? Então, em suma, a gente pode dizer que a participação desses 3 transportadores, mas que o transportador GLUT2 é ele que vai ser responsável pelo transporte dos nutrientes, né, os produtos da digestão dos carboidratos para no sangue, né? E assim eles serem aproveitados pelo nosso organismo. Existe também, da mesma forma, né, um distúrbio em relação à digestão dos carboidratos bastante conhecido, que é a intolerância à lactose. Então, você tem esse prejuízo na digestão desse disacarídeo, que é a lactose. Né? A lactose é um carboidrato comumente, né, faz parte dos derivados do leite, né, principalmente laticínios, tem o açúcar do leite, e ele é digerido exatamente ali no nível de jejum, no ilho, devido à presença da lactase, como eu expliquei para vocês. Né? A lactase vai digerir a lactose em glicose e galactose. Então, no indivíduo normal, você tem a formação dos produtos e, como eu falei para vocês, eles vão ser absorvidos normalmente por seus transportadores, né? A glicose e a galactose por SGLT1. Então, eles vão ter esse transporte facilitado de forma fisiologicamente normal e sem nenhum prejuízo, tá? O que acontece é que, na situação de intolerância à lactose, esse indivíduo ele tem uma deficiência dessa enzima, então essa disacaridase, ela não vai conseguir ter a sua ação a nível do intestino delgado. Então essa lactose, que era para ter sido digerida no intestino delgado, ela vai passar para o cólon, tá? E ao passar para o cólon, o que vai acontecer lá? A microbiota intestinal do cólon, ela vai fermentar esse composto, e ao fermentar esse composto, que não é, né, esperado, a lactose estar presente, vai gerar ali uma certa produção de gases,
e é uma grande quantidade, inclusive, tanto que um dos principais sintomas dessa intolerância, né, desse distúrbio, é a questão da distensão abdominal, exatamente pela grande liberação de CO2 e H+, que inclusive é um teste, né, para você diagnosticar a lactose, é a questão da você mensurar essa questão da exalação do H2, né, do hidrogênio na respiração, tá? Seria um diagnóstico também para essa intolerância. Então, você tem, devido a essa produção excessiva de gases, você tem essa distensão abdominal, tá? Que é bem característica. Além disso, né, devido à osmolaridade dessa molécula, há também uma passagem bastante expressiva de água para dentro do lúmen do cólon, né? E isso pode gerar o quê? Diarreia, que também é bastante comum nesses pacientes, né? Então, essa intolerância, ela se dá exatamente por isso, né? Você tem um prejuízo da deficiência dessa enzima e que, devido a essa deficiência, você imagina a quantidade de distúrbios que estão associados a esse prejuízo, né? Você vê esse paciente com vários efeitos que podem sim gerar danos na qualidade de vida dele e também gerar também efeitos que podem ser bastante maléficos a nível metabólicos para o indivíduo, né? Você vê esse aumento da diarreia, ele vai perder bastante água, vai ficar um paciente que tem essa susceptibilidade a ter desidratação, né? E sem contar com o processo inflamatório que está por detrás disso, né? Você estimula muito a ativação do sistema imune do trato gastrointestinal, e a gente já conversou bastante sobre todas as consequências que estão intrincadas em relação a esse processo de ativação, tá? Bom, então essa seria a questão da digestão dos carboidratos. Bom, em relação às proteínas, né? A gente tem propriedades muito semelhantes aos carboidratos, tá? Então, existem cerca de 20 aminoácidos, né? São 20 aminoácidos diferentes, que se sabe, né, da existência deles, que compõem esses macronutrientes. E dentre eles, tem 7 que são essenciais, ou seja, que precisa a gente adquirir pela alimentação, tá? O intestino, ele é capaz de transportar esses aminoácidos, tá? Mas não só aminoácidos simples, mas também os oligômeros, né? Que a gente chama de oligopeptídeos, né? Dipeptídeos e tripeptídeos até, tá? Então, o intestino, ele é capaz não só de absorver moléculas simples como os aminoácidos, mas é interessante observar que ele também tem essa capacidade de absorver moléculas maiores como os ditripeptídeos, né? São proteínas de fontes animais, no caso, as proteínas de fontes animais são mais completas. O que significa dizer isso? Que essas proteínas de fontes animais, ela tem uma maior riqueza desses aminoácidos essenciais, né? Então, quanto esse alimento, essa proteína, ela é adquirida na fonte animal, você tem essa segurança, que a gente chama que é de alto valor biológico, em que a composição dessas proteínas, né, desses aminoácidos que estão ali fazendo parte dessa proteína animal, eles têm uma riqueza de aminoácidos essenciais. E por isso a gente chama de completa, porque a gente consegue obter esses aminoácidos através dessa alimentação, tá? E por que a gente chama de completa? Porque a gente poderia pensar num prejuízo em indivíduos, por exemplo, vegetarianos e veganos, tá? Porque se a fonte animal é que tem um alto valor biológico, né? E você, dessa forma, consegue a obtenção dos aminoácidos essenciais, então a gente poderia pensar que em vegetarianos e em veganos, eles teriam esse prejuízo, visto eles não têm esse consumo de nada animal, né? Eles não têm o consumo de fontes animais. Só que a gente sabe que os vegetarianos ou veganos, eles podem ter também a contribuição desses aminoácidos essenciais, só que eles vão ter que fazer combinações de proteínas diferentes vegetais para que eles alcancem esse valor biológico similar ao do da fonte animal, né? Então, uma combinação que é bastante do nosso hábito, né, do brasileiro, que é o arroz e feijão.
O arroz e feijão eles têm essa combinação perfeita em relação aos aminoácidos essenciais, porque, por exemplo, o arroz, ele tem uma deficiência da lisina, mas ele tem uma riqueza em metionina. E o feijão, ele complementa, porque ele é pobre em metionina, mas ele é rico em lisina. Então, dessa forma, você tem uma combinação de aminoácidos essenciais completando através da combinação, né? Então, por mais que as fontes animais são consideradas completas, né, você tem essa riqueza realmente no consumo das carnes, desses aminoácidos, os vegetarianos, eles podem também ter essa complementariedade, digamos assim, graças à combinação das proteínas vegetais. Tá? Em relação à digestão, né, a gente vai ter a ação da pepsina. Né? Então, se a gente está falando de proteína, a gente tem que lembrar, não tem como a gente esquecer essa questão da participação do estômago na digestão das proteínas. Então, a ação da pepsina, ela vai ser importante para a digestão das proteínas em peptídeos, tá? Entretanto, estudos recentes eu estava observando que ele mostra que a proteólise gástrica, né, ela resulta em aminoácidos e em peptídeos, mas peptídeos esses que são grandes ainda e que eles vão ser necessários também vários processos, eventos, para que eles se tornem peptídeos menores a ponto de serem absorvíveis, né? E aí, isso, achei super interessante trazer isso para vocês, porque leva, né, a gente a discutir essa questão da essencialidade em relação à presença da pepsina na digestão das proteínas. A gente discutiu bastante essa questão da participação, da liberação da pepsina, né, em algumas situações, que poderiam prejudicar de forma a digestão das proteínas. Mas isso tudo vem mostrando que a pepsina ela não se mostra tão essencial assim, que as secreções digestivas pelo pâncreas, elas são eficientes em digerir a proteína, mesmo na ausência da pepsina, tá? Então, o que poderia se dizer é que a pepsina, ela contribui sim, óbvio, tá? Mas que a falta dela, ela não prejudica a assimilação das proteínas. Ele vem realmente concluindo isso. Então, que a eficiência da assimilação proteica, ela não tinha essa diminuição tão expressiva como no caso de indivíduos, né, que tinha cirurgia de redução de estômago, tá? Como no caso exatamente da obesidade mórbida, que é uma indicação desses indivíduos. Mas salvo, né, claro, os casos, os indivíduos que tenham outra doença, né? Se você tiver outras doenças associadas, aí pode ser que realmente a pepsina ela pudesse sim ser eficiente nessas situações, tá? Mas é interessante trazer essa discussão para a gente raciocinar em relação a isso. Mas apesar da enzima ela não ter essa participação tão efetiva, porque tem outras secreções, mas isso não deixa de ser, estou falando a parte enzimática, mas isso não deixa de prejudicar todos os outros efeitos metabólicos da falta, da diminuição desse estômago, né? A gente está pensando em esvaziamento gástrico, a toda a regulação neural que está por trás disso, hormonal, a ingesta alimentar, a saciedade, né? Então, se a gente olhar na visão digestiva, a gente pode pensar nessa forma, né? Mas existem também outros prejuízos em relação ao que eu estou falando agora, que também podem induzir a outros efeitos deletérios no indivíduo, tá? Em relação ao intestino, né? Eu até já comentei um pouco na questão das secreções sobre esse processo. Então, quando a gente fala de proteína, a gente tem a liberação do suco pancreático. Lembrar que o estímulo dele pela CCK vai liberar, né, esses imogênios, que são essas enzimas, na forma inativa, né? E que é graças à participação da enteroquinase, que é essa enzima, que é liberada, está ali presente na mucosa do enterócito, que ela vai ser importante para ativar o tripsinogênio. E aí, esse tripsinogênio que foi liberado pelo pâncreas, ele vai conseguir ser ativado em tripsina, né? E aí, essa tripsina, quando ela for, né, formada, que ela está sendo ativada,
é que ela vai gerar essa cascata de reações de ativação, né? Então, esse tripsinogênio, ele vai formar a tripsina, e essa tripsina vai ativar toda essa cascata aqui de ativação das enzimas que vão digerir as proteínas, né? Então, quimiotripsinogênio formando aqui quimiotripsina, a proelastase formando a elastase, a procarboxipeptidase A formando a carboxipeptidase A e a procarboxipeptidase B formando a carboxipeptidase B. Então, você tem toda essa cascata de reação de ativação dentro do lúmen, tá? E não no pâncreas, né? Que isso é um mecanismo de proteção importantíssimo, né? Visto que se tivesse essa ativação no pâncreas, você poderia induzir a uma lesão desse órgão, né? Que seria totalmente prejudicial. Então, é muito importante que haja esse mecanismo de ativação somente aonde? No lúmen, né? E que ele é ativado pela presença dessa enteroquinase a nível aqui de enterócito, tá? Então, a degradação de proteínas no lúmen, ela é incompleta, lembrar disso, ela passa por esse processo de digestão intestinal por essas secreções pancreáticas, tá? Mas a degradação das proteínas, ela vai sendo incompleta e ela vai sofrer ação também de hidrolases na borda em escova, né? Então, lembra que eu falei para vocês que tanto os carboidratos, eles têm duas etapas de digestão, ou seja, pelas enzimas luminais e também pelas enzimas da borda em escova. E da mesma forma, a gente também tem essa mesma resposta nas proteínas. Então, as proteínas também têm efeito pelas enzimas, que a gente conversou aqui, né? Tanto as intestinais, que são essas, como a gástrica, tá? Mas que ainda assim, ela precisa da ação das enzimas, das hidrolases da borda em escova. E essas hidrolases vão formar quais produtos? Os aminoácidos e peptídeos, né? E são esses os produtos que vão conseguir absorver, né, serem absorvidos a nível de enterócito. Então, a participação deles é bem importante para que você tenha a absorção desses nutrientes. E como é que ocorre o transporte, né, deles nesse caso? Então, existem peptídeos, como eu falei para vocês, que podem ser absorvidos, mas são peptídeos pequenos, né? Não são peptídeos grandes, são peptídeos pequenos, e aí a gente pode dizer que são di ou tripeptídeos, são essas formas que ainda são transportadas no enterócito, tá? E como é que ocorre essa participação desse transporte no enterócito? Então, os ditripeptídeos, eles vão conseguir serem transportados para o enterócito com a participação dos prótons, né? Então, a entrada de H+, e essa entrada de H+, se dá juntamente com os ditripeptídeos. E aí, lá dentro do enterócito, né? Dentro do enterócito, a gente vai ter a ação de dipeptidases e tripeptidases, tá? E aí, esses tri ou dipeptidases é que elas vão participar dessa hidrólise, desses ditripeptídeos, para que haja produção de quê? De aminoácidos, tá? E é interessante observar que o que é absorvido, né, e circulado na nossa corrente sanguínea é somente na forma de quê? De aminoácido, tá? Então, esse transporte de aminoácidos gerados, né, durante o nosso processo, de todo o processo digestório, por mais que ele absorva na forma de di e de tripeptídeo, ele só consegue, né, fazer esse transporte de aminoácidos no sangue na forma de aminoácidos, tá? Então, quando a gente pensa em carboidrato, a gente até tem glicose, frutose e galactose, mas os aminoácidos é a única forma circulante das proteínas, tá? Em proteínas, a gente só consegue ter a sua forma de absorção graças à participação dos aminoácidos, tá? E aí, no caso dos aminoácidos especificamente, né? Quando a gente pensa em aminoácido, a gente tem que lembrar que existe uma complexidade de transportes que já foram identificados em relação aos aminoácidos, né? Isso porque, quando a gente pensa em aminoácidos, existem várias propriedades físico-químicas deles mesmos, né?
devido à carga que eles apresentam. Alguns têm carga positiva, outros têm carga negativa, alguns são neutros. Então, isso dá uma característica de especificidade para alguns tipos de transportes, né? Aqui nessa imagem tem alguns desses sistemas que já foram descobertos, tá? Mas muito ainda tem que ser desvendado, até porque é realmente complexo esse processo de transporte de aminoácidos, como estou dizendo aqui para vocês. Mas o que se sabe é que, em resumo, se tem a absorção desse aminoácido com a participação do cotransporte com o sódio, tá? Então, existe essa difusão facilitada de alguns aminoácidos que facilita na presença do sódio. Existem também a passagem de aminoácidos, que aqui não está representados, mas com a passagem de prótons, tá? Existem por transportadores e também existem por difusão passiva. Então, isso eu estou resumindo, tá? E dentre eles tem vários específicos, tá? Mas de antemão a gente já pode saber que a passagem por esses vários tipos de transporte que existe na borda de escova, dependente do processo que eu estou, né, relatando aqui para vocês, que são diversos, você vai ter essa passagem do aminoácido aqui para o enterócito, e aí ele pode ser utilizado, né, ora, para o metabolismo da célula, né, ou ora ele pode ser o quê? Eliminado, né, excretado para ser aproveitado para o metabolismo. E como é que pode acontecer isso? Também da mesma forma como na membrana, na mucosa do enterócito, também na membrana basolateral a gente vai ter vários sistemas de transporte, tá? E aí esses vários sistemas de transporte vão facilitar para que esse aminoácido ele consiga passar do enterócito para o sangue, né? E aí sim você ter esse aproveitamento desse nutriente para você ter um metabolismo, né, facilitado e assim os tecidos periféricos aproveitarem de forma eficiente os aminoácidos, né, as proteínas de fato, tá? Então, realmente é um sistema complexo, mas que envolve isso, vários sistemas de transportes que podem envolver vários tipos, né, como o sódio, como o H+, até a difusão passiva, a depender dos aminoácidos, mas que, de qualquer forma, a gente só consegue obter o aminoácido circulante para as proteínas. A gente não tem como circular dipeptídeos, não tem como circular tripeptídeos. A gente só circula na forma de aminoácido, certo, pessoal?